desse debate. Então, eu passo a palavra agora ao professor Luiz Carlos Prado para a sua exposição. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Léo de Brito. É uma honra estar aqui nessa casa, estar aqui também debatendo com colegas ilustres. Sou professor de uma universidade pública federal, da UFRJ. Fui de uma geração que teve apoio público para pós-graduação, fiz mestrado numa universidade pública, na COP UFRJ, fiz doutorado na Universidade de Londres, devo minha carreira e minha formação aos cidadãos brasileiros e, como professor e pesquisador, me orgulho de ser servidor desse país. Por isso, eu entendo que esse debate é extremamente relevante pelas questões já colocadas aqui pelo Pedro Rossi e também lamento a falta da presença dos representantes do Ministério da Fazenda. Eu acho que essa era a hora de debater um tema tão grave para o futuro do país. E essa Câmara tem uma longa tradição de debater temas graves, temas delicados. Essa é a história dessa casa e esse tema exige reflexão e debate. Esclareço que meu grupo de pesquisa é em Direito, Economia e Concorrência. Meu trabalho não é sobre macroeconomia. Minha avaliação, minha exposição para os senhores será uma análise institucional dos problemas trazidos pela PEC. Economia é um campo de saber oriundo da filosofia moral. Os primeiros economistas, como Adam Smith, eram juristas e filósofos morais. Seu papel era discutir o fundamento da boa política pública. Na origem, como agora, a economia não é uma ciência exata. Todas as proposições econômicas, como já foi aqui mostrado, são decorrentes de premissas que podem ou não serem válidas e operam com cenários nem sempre previsíveis. Ou seja, economistas não têm capacidade de fazer previsões, ou seja, eles não sabem do futuro. Nós, os economistas, aprendemos a fazer projeções como uma ferramenta para a tomada de decisão e para a formulação de políticas públicas. Ou seja, o que fazemos é inferir o comportamento futuro de alguns agregados econômicos e indicadores baseado num conjunto de pressupostos, usando os dados disponíveis para, através de um modelo, projetar os cenários prováveis. Todo economista sabe que suas projeções, eu uso essa expressão, projeção, não é previsão. Quem faz previsão é adivinho, é uma outra coisa. Nós fazemos projeções. Nós trabalhamos com os dados disponíveis e supomos, fazemos cenários sobre o que vai acontecer no futuro. São aproximações que organizam as informações disponíveis para facilitar a tomada de decisão. Essas projeções podem e são alteradas regularmente. Todo dia nós mudamos a projeção sobre inflação, sobre crescimento, porque nós temos novos dados, alteramos, fazemos que elas sejam mais fidedignas. Em prazos curtos, essas projeções são razoavelmente confiáveis, são fidedignas. Ainda assim sujeitas às alterações, como falei para os senhores. Nenhum economista é capaz de dar qualquer informação relevante sobre o que acontecerá no futuro tão distante quanto 20 anos. Nós não temos instrumentos para isso. Quem afirmar que é capaz de o fazer não pode ser considerado um cientista social. É um adivinho. Ultrapassou em muito a fronteira da ciência para entrar em certo campo da especulação e da fantasia. Foi um economista da Universidade de Chicago, economista conservador, Frank Knight, que formulou um conceito muito importante, conceito de incerteza em oposição ao conceito de risco. Ou seja, no risco nós podemos calcular a probabilidade de um determinado evento. Na incerteza nós não temos como fazer. No curto prazo, algumas projeções econômicas, nós podemos ter um grau razoável de confiança.
podemos trabalhar podemos fazer com algum grau de acurácia o cálculo de risco. Nós podemos projetar a inflação brasileira para o ano que vem. É razoável. Mas qual será a inflação, a dívida pública ou a taxa de crescimento brasileiro em 2026? Eu não estou falando nem em 2036, 2026. Não há nenhum modelo econômico capaz de fazer uma previsão razoável sobre isto. Esta é uma situação de incerteza, onde não é possível se estimar a probabilidade de um cenário. Quer dizer, nós passamos a trabalhar o que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos com o mundo. Por que nós não temos condições de fazer isso? Porque, pura e simplesmente, nós não sabemos o que vai acontecer com o mundo nesse período. Será que algum economista foi capaz de prever há 10 anos a grave crise internacional, crise econômica que nós vivemos no momento? Ou foi possível prever a crise de 2008, o crash de 2008, ou o ataque às Torres Gêmeas de 2001? Haverá, nos próximos 20 anos, uma epidemia internacional, por exemplo, da gripe H1N1, que nós teremos que enfrentar? A situação de aquecimento global poderá trazer algum fenômeno climático que desconhecemos? As disputas entre a Índia e Paquistão, entre a Coreia do Norte e seus vizinhos asiáticos, pode produzir um conflito inesperado com graves consequências à economia mundial? O Brasil será destino de um grande número de refugiados de alguma crise em um país fronteiriço ou dos nossos vizinhos de além-mar da África subsaariana? Como ficará a economia europeia? A China continuará crescendo ou sucumbirá ao peso do seu regime político autoritário, que será questionado por uma população mais educada e rica? Nada disso podemos saber. Nós, brasileiros, podemos apenas desenhar instituições o suficiente flexíveis, esse é o ponto, o suficiente flexíveis e robustas para que possamos navegar no mundo incerto. Esta PEC é o oposto da flexibilidade, que é tudo aquilo que não se deve fazer no mundo incerto. Nesse sentido, um país soberano e altivo como o Brasil abrir mão voluntariamente, acho que é um ponto importante que o Pedro colocou aqui antecipadamente. Alguns países tiveram que fazer por imposição externa, mas voluntariamente nós estamos abrindo mão de um elemento fundamental da política econômica, que é a política fiscal, por 20 anos. Isso me parece uma temeridade. Observe que eu não estou dizendo que o país não deva ou não possa fazer uma política fiscal. Não estou discutindo isso. Meus colegas macroeconomistas podem discutir se deve ou não deve fazê-lo. Esse é um debate de política econômica que deve ser tratado por um macroeconomista e deve ser solucionado, em última instância, pela escolha da sociedade. Eu não vou discutir o curto prazo aqui. Há outros economistas que são especialistas nisso. Eu também acho que não é hora de fazer a separação na discussão dessa Constituição, quem apoia ou faz oposição ao governo. O assunto é mais grave, trata de 20 anos, trata de muitos anos pela frente. O que me oponho é que o Congresso brasileiro, que em momentos difíceis da República sobre enfrentar situações muito difíceis historicamente, vinha abrir mão por 2 décadas da sua capacidade de ajustar as condições históricas do momento à política fiscal do Brasil, que é o que se trata. Mudou a situação, vai ser necessário mudar a política. Não importa a posição de política que se deseja. Se o atual governo deseja fazer uma política de ajuste fiscal, que o faça. Congelar por 20 anos uma determinada política fiscal é muito grave. Nenhum burocrata, nenhum acadêmico, nenhum técnico tem o dom da adivinhação para saber quais serão os problemas que o país enfrentará nos próximos 20 anos. Por isso, políticas públicas não podem ser rígidas. Elas têm que ser ajustadas às condições do momento. A Constituição brasileira não é o local adequado para se determinar as políticas econômicas brasileiras, que devem ser alteradas toda vez que o bom senso ou a realidade o impor. Políticas como essa são alteradas quando as condições se alteram. Uma provisão constitucional de congelamento público por longo período só se justifica para aqueles que não têm fé na democracia.
Ou seja, que desconfio que os representantes do povo brasileiro, os senhores, não terão capacidade de fazer as escolhas certas, ou que as escolhas do povo brasileiro eleitoral não devem ser soberanas. Porque se o povo brasileiro decidiu ao contrário, por que não deva fazê-lo? Por que alguém, algum burocrata, deve dizer, não, o certo é fazer alguma coisa diferente? Então, confie-se na democracia, confie-se que o Congresso tomará as medidas corretas. Se entender que deve fazer uma lei orçamentária com ajuste fiscal, ela o fará. Essa não é uma casa de pessoas pouco responsáveis, eles são capazes de responder à hora. Por que eles devem abrir mão desse poder que o povo brasileiro otorgou aos parlamentares para decidir sobre esses temas? Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte: os congressistas brasileiros não devem ser tutelados por medidas impostas por técnicos que agem como um conselho de guardião da boa doutrina econômica. Parece uma lógica do Irã. Essa política não pode ser feita porque isto, independente da questão democrática, não pode ser levado adiante. Eu entendo que as escolhas do povo brasileiro, representado pelos senhores nessa casa, devem ser soberanas, devem ser resolvidas com as maiorias resultantes do processo eleitoral. Não há razões econômicas para medidas tão drásticas e não há precedente de congelamento por 20 anos em nenhuma Constituição no mundo. Eu procurei levantar, aparentemente no Japão tem algumas restrições quanto ao crescimento do gasto público, mas não são constitucionais, aparentemente. Eu não consegui achar, e fiz um levantamento anterior, em nenhum país que há isto na Constituição. Porque os senhores observem, uma eventual mudança em si dará espaço para uma tremenda especulação do ponto de vista econômico, com problemas cambiais, problemas de taxa de juros e de toda a ordem. Isso é uma jabuticaba perigosa e irracional, com graves implicações econômicas e políticas para o Brasil. Por longo 20 exercícios fiscais, a despesa primária total do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, inclusive do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, ficará congelada em termos reais e será reduzida em termos per capita, o que é muito importante. Não é ficar para ela, será reduzida em termos per capita. Observe que não se trata do congelamento de despesa. A população brasileira crescerá, pela projeção do IBGE, em 20 milhões nos próximos 20 anos. Em 2016, a população brasileira está projetada para 206 milhões e em 2036, em 226 milhões. Portanto, se a PEC for aplicada de forma estrita, o Brasil terá o mesmo orçamento anual atual, em termos reais, para o seu gasto público, para atender uma população com 20 milhões de pessoas a mais. Vamos supor que o país cresça pouco. Isso é um levantamento, é uma série que pega crescimento médio anual a cada 10 anos. Vamos supor que o Brasil cresça apenas 2% ao ano nos próximos 20 anos, que foi menos do que cresceu na década de 90, que foi 2,65%, e na primeira década do século XXI, que foi 3,87%. Que o Brasil cresça muito pouco, 2% ao ano. Mesmo assim, em 20 anos, ele crescerá quase 50%, 48,6%. Ora, a proposta diz o seguinte, que mesmo assim, mesmo se em 20 anos o país crescer 50%, o PIB brasileiro, ou seja, com um crescimento modesto, projetado, e mesmo que a população brasileira aumente em 20 milhões, nada disso será revertido para a população em termos de serviços públicos. Ou seja, continuaríamos a ter uma saúde subfinanciada. Aqui mostra para os senhores qual é o gasto per capita em termos absolutos, em valores de saúde em comparação com vários países. Aí está incluindo gasto público e privado.
para mostrar para os senhores que o nosso gasto de saúde, em termos absolutos, é muito baixo. Não apenas o gasto público, mas incluindo o gasto privado. Nós precisamos gastar mais. Crescemos 50% e não aumentamos o gasto, né? Mantemos constante. Continuaremos, então, a ter uma saúde subfinanciada, uma educação de péssima qualidade, com professores primários e secundários com baixos salários. Além disso, não aumentaremos gastos em segurança, não aumentaremos nossos investimentos em ciência e tecnologia, não teremos capacidade de atender serviços públicos, uma população cuja a média de idade será mais avançada e assim por diante. Isso é uma receita para a instabilidade política, para a deterioração da convivência social e para a eleição de demagogos e aventureiros, né? Nós estamos criando um cenário para o Brasil que nenhum de nós queremos. Nenhum de nós gostaria que nossos filhos e netos vivessem num país com mais instabilidade política e com ameaças que nós não sabemos de onde virá, mas virão de toda a ordem. Observe que o Brasil tem uma renda per capita em torno de 4 a 5 vezes inferior aos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Somos um país pobre. Então, se o nosso gasto em termos relativos sobre o PIB cai, em termos absolutos, nós vamos gastar muito pouco em comparação com os países ricos. Ou seja, o problema brasileiro não é só de má gestão. Ele é também de má gestão, mas não é só de má gestão. Somos um país pobre, precisamos crescer, mas precisamos melhorar os serviços públicos. Para isso, precisamos melhorar a qualidade da gestão pública, mas precisamos tributar melhor. A carga tributária brasileira não é excessivamente elevada, ela é injusta e regressiva. Ela é muito elevada sobre mercadorias e serviços públicos, como energia e telefonia, e é muito baixa sobre renda e patrimônio. Mas esse não é um debate que eu pretendo fazer aqui. Meu ponto nessa apresentação é que o congelamento trazido pela PEC é muito pouco prudente. Trata-se de prudência, não é um comportamento prudente. Uma lei ordinária o seria, porque ela pode ser alterada, mas não uma alteração da Constituição. Essa política que se chama-se tie the hands, amarrar as mãos, é explicada, há toda uma literatura sobre políticas de mãos amarradas. A experiência europeia, por exemplo, é uma política de mãos amarradas, baseada principalmente nas metas de Maastricht. Se justifica a política de mãos amarradas por 3 razões. Para amarrar os formuladores de política de outros países. A Alemanha queria, por exemplo, limitar a capacidade da Itália de fazer gastos elevados. Amarrar as mãos para adquirir margem de manobra. O argumento era amarrar as mãos, mas com cordas largas, o que não é o nosso caso, porque no nosso caso as cordas estão muito apertadas. Nós não temos margem de... não são metas folgadas, são metas apertadas. Para impor uma restrição externa à política interna, ou seja, quando um país quer impor uma restrição à política interna, estabelece também uma meta do gênio. No caso do Tratado de Maastricht, foram estabelecidos objetivos de taxa de inflação, de déficit público e de dívida pública. Aliás, muito mais moderado do que o que estão estabelecidos aqui. E, mesmo assim, os grandes países da Europa acabaram, por razões diversas, não atendendo integralmente às metas que eles próprios criaram. Observe que a credibilidade vem da factibilidade da medida. Qualquer observador externo verá que é muito pouco factível, isso eu concordo integralmente com o Pedro, a implementação do ajuste fiscal a longo prazo proposto pela PEC 241, sem graves consequências políticas. Mas tal fato levará a movimentos especulatórios na área cambial que terão impactos inflacionários no balanço de pagamento. Não tenha dúvida, porque haverá movimento nas duas direções. Ou seja, caminhando para o final, a PEC 241 é uma cruel armadilha aos nossos parlamentares, que pagarão o preço político de uma proposta econômica que é o produto de uma conjuntura excepcional, econômica e política. Como é que os senhores explicarão em suas bases que não têm o poder de atender as demandas sociais? E, mais grave, que terão que cortar benefícios e direitos preexistentes? Para terminar, considera a medida muito similar à cláusula constitucional que proibia juros
superiores a 12% ao ano. A PEC 241 é uma espécie de lei da usura fiscal, ou seja, é tão absurda quanto aquela emenda constitucional. Se nós retiramos da Constituição uma lei da usura na área fiscal, na área de juros, por que manter na área fiscal? Portanto, a título de conclusão, é o Congresso brasileiro que deve decidir qual política pública é mais adequada para o país. Amarrar as mãos dos parlamentares é amarrar a mão dos eleitores do qual os senhores representam. O grave é que não é apenas que os senhores não terão autonomia para decidir qual o gasto público adequado, que os seus eleitores, ao escolherem um deputado de opção diferente, não terá poder, através dos senhores, para fazê-lo. Então, nesse sentido, é uma ameaça à ordem democrática. O argumento que tal redução não daria credibilidade à medida que você colocar isso não daria credibilidade à medida, não é crível. Estabelecer em 20 anos esse congelamento de despesa, isso não é crível, não é sério, e não parecerá sério para qualquer analista independente do exterior, que saberá transformar essa instabilidade contratada em movimentos financeiros no tempo adequado. Finalmente, agradeço os senhores. Finalmente, a política econômica imutável por 20 anos tem um defeito de rigidez no mundo que se caracteriza por incerteza e que exige flexibilidade. Nesse sentido, termino, agradeço a oportunidade de discutir com os senhores e espero que, de alguma maneira, nós possamos discutir com a sociedade e mostrar aos nossos congressistas que, independente da posição política, independente da corrente econômica, não é prudente, não é oportuno e é perigoso aprovar uma mudança constitucional nesses termos. Muito obrigado. Agradeço ao professor Luiz Carlos e passo a palavra, nesse momento, ao professor Felipe Rezende para a sua exposição.